O Copom tirou o pé do acelerador e reduziu o ritmo de queda da Selic. E o que isso tem a ver com o mercado de fundos imobiliários? Eu já vou contar para você, mas antes peço que você assine o nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações quando saírem novos vídeos e também acesse o fis.com.br. Aqui na descrição a gente tem o endereço do site e também o link para você se inscrever na nossa comunidade no WhatsApp. Ali você vai receber direto no seu celular todas as notícias, todas as informações do mercado de fundos imobiliários. Então vamos aos fatos. Nós estamos gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 9 de maio. Ontem, dia 8, o Copom reduziu a Selic para 10,5% ao ano, uma redução de 0,25 ponto percentual, depois de 6 reuniões consecutivas fazendo essa redução de meio ponto em meio ponto. Se a gente lembrar, no primeiro semestre do ano passado, a taxa estava em 13,75% ao ano, e ela chegou a 10,75% na reunião de março, e agora ela caiu 0,25. E aí não se sabe, né? O comunicado do Copom não deixou claro se esse ritmo será mantido ou se não haverá nenhum corte, ou se a redução vai ser reacelerada a partir da próxima reunião que acontece em junho. Segundo analistas, essa desaceleração do Copom tem a ver com três fatores principais, né, sendo um externo, que é os Estados Unidos. Né, os juros dos Estados Unidos continuam na taxa, um intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. O Fed decidiu isso na semana passada e não sinalizou que isso vai baixar no curto, pelo menos no curto prazo. E aí os outros dois fatores internos, né, aqui no Brasil, que são o risco fiscal, né, as dúvidas sobre a capacidade do governo de cumprir a meta de déficit zero ou de reduzir ao máximo esse déficit, e as pressões inflacionárias que surgem disso e de outros fatores, como, por exemplo, as enchentes lá no Rio Grande do Sul e os impactos financeiros que podem decorrer disso. Tá? Para o mercado de FIIs, havia uma projeção no começo do ano de que, com a tendência de queda da Selic ao longo do ano e da inflação se mantendo ali perto da meta de 3%, que os beneficiados principais seriam os fundos de tijolo, ou seja, aqueles, né, que investem em construções reais, principalmente aqueles que atuam diretamente no comércio, né, no fortalecimento do comércio. Então, shoppings, principalmente, galpões logísticos, por causa do crescimento do comércio, tanto físico quanto eletrônico, né? E depois, em consequência disso, renda urbana, que são os segmentos que exploram, né, os prédios de varejo e de atacado, de grandes supermercados e mais. E depois também as lajes corporativas, por conta aí do melhora na situação das empresas, né, você poder voltar a explorar escritórios e tal. Tudo isso estava mais ou menos, né, precificado pelo mercado ao longo do ano. Isso deve continuar, talvez, num ritmo mais lento. Analistas relembram que, né, a inflação continua sob controle, embora um pouco acima da meta, e que a Selic, embora tenha reduzido a velocidade, caiu mais um pouco. Né? Então, não dá para dizer que os juros subiram e isso vai prejudicar. Talvez essa retomada, esse crescimento econômico acabe ficando um pouco menor do que o projetado. Ainda assim, os bons FIIs aí de tijolo têm apresentado ótimos resultados. Muitos deles aproveitaram para explorar, né, para realizar emissões de cotas, aumentar o patrimônio. Tem muitos FIIs de shopping fazendo grandes compras aí. A gente viu inclusive aqui nos últimos dias. Já para os fundos de papel, né, também chamados fundos de recebíveis, que são aqueles que apostam nos títulos de dívida emitidos pelas empresas, né, aqueles títulos que servem para financiar construções, reformas, novas aquisições, os chamados certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Né? Então, esses fundos, eles já estavam numa boa situação. Havia uma projeção de que a situação ficasse um pouco mais complicada para eles, teriam que gerir melhor o portfólio, rodar melhor aí as cédulas para você conseguir manter uma rentabilidade adequada, mas isso também acaba, né, essa decisão da Selic acaba beneficiando esses fundos, principalmente aqueles que trabalham com maior parte do patrimônio alocado em CRIs, que tem o seu rendimento, né, a sua remuneração atrelada ao CDI. O CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários, né, que é uma taxa de referência usada pelos bancos para empréstimos, que é uma taxa que caminha para a Selic. Então, quanto mais demora a Selic para cair, mais o CDI demora para cair, e os fundos imobiliários que têm CRIs para receber atrelados ao CDI acabam se beneficiando com recebimentos melhores. Né? Eles recebem CRIs com spreads na casa de 2 a 3%, né? Então, com o CDI em alta, esse valor continua alto também. No caso dos FIIs com predominância de CRIs atrelados ao IPCA,
né? Mesmo com a inflação em queda, aí a gestão é que vai ter que cuidar para obter títulos melhores, títulos que pagam mais, títulos que têm boa rentabilidade, que têm principalmente segurança, né? Investir em setores que têm a garantia de que não vai haver uma inadimplência, porque uma inadimplência acaba impactando no rendimento, acaba impactando depois na distribuição de dividendos e isso derruba o valor de mercado do fundo. De toda forma, vale a gente lembrar, né? A Selic é uma referência importante e tal, mas ela não trabalha sozinha, né? Você tem aí outros fatores de mercado que influenciam no resultado dos fundos imobiliários, e o mais importante para um bom fundo é ele manter uma gestão ativa, preocupada com o resultado para o cotista, né? Então que está sempre buscando ali as melhores oportunidades, né? E que mantenha uma distribuição de dividendos regular, né? Não adianta o fundo pagar um dividendo alto um mês e o baixo outro, porque aí você não tem, né, uma segurança. E a grande vantagem do investimento em fundos imobiliários é justamente a segurança de você ter uma geração de renda passiva a partir da certeza de que vai receber aqueles dividendos. E para saber, né, acompanhar bem o mercado, entender quais são os melhores FIIs, aqueles que estão pagando os dividendos melhores e com regularidade, clique aqui, assine o nosso canal, receba sempre as notificações dos nossos vídeos, acesse o FIIs.com.br e fique por dentro de tudo que acontece nesse mercado de fundos imobiliários. Até o próximo vídeo.